Horas e 6 minutos, o doutor Paulo Bichara, a gente até fez aqui, aguardou um pouquinho, ver se ele conseguia participar, acabou entrando lá, como ele é advogado, entrou numa audiência, não conseguiu participar com a gente, e tem até perguntas aqui de Jardim Alegre, da onde mais aqui, de Dianópolis, de outros municípios. Eu asseguro para vocês que na quarta-feira que vem a gente vai responder todo esse questionamento, pessoal que mandou aqui perguntas para a gente. O doutor Paulo conseguiu mandar um áudio para a gente aqui falando um pouco também sobre Previdência Social. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Hoje eu queria trazer um panorama geral a respeito da aposentadoria dos trabalhadores rurais. A mulher, as regras, só para lembrar, continuam as mesmas, então não tem preocupação com a reforma. A mulher, trabalhadora rural, aposenta com 55 anos e o homem com 60. Um detalhe, esse tipo de trabalhador rural pode ser aquele que tira nota, pode ser o boia-fria, pode ser quem tem terra, quem arrenda, quem é porcenteiro, qualquer tipo de trabalhador rural, até mesmo quem é registrado em carteira como trabalhador rural. Então, se você tem a tua carteira assinada como trabalhador rural, você consegue aposentadoria. O que você deve provar? A mulher, que dos 40 anos aos 55, ela estava somente na roça. O homem, que dos 45 aos 60, ele estava somente na roça. Doutor, eu não tenho nota, eu vou poder aposentar? Com certeza. Uma coisa importante é que tem trabalhadores rurais que tiram nota e não conseguem aposentar, mesmo tirando nota. Aí você pergunta, mas por que isso acontece? Porque se você for um grande produtor, você tem que pagar o INSS, só as notas não servem. O que é um grande produtor? Quem tem mais de 45, 50 alqueires. Varia, tem algumas regrinhas. Ou então, doutor, eu tenho nota, tiro nota, mas não aposentei rural. Por quê? Talvez porque você não trabalhou dos 45 aos 60, ou dos 40 aos 55, no caso da mulher, na roça. É importante você conhecer essas nuances, porque outro dia chegou um cliente no escritório, e ele falou, doutor, se eu soubesse disso, eu achava que só as notas aposentava. Eu teria pago o INSS, e o tempo passa. Então eu recomendo você aí, homem ou mulher, que está nessa faixa etária, dos 40 aos 60, procure orientação de um advogado de sua confiança para ele te orientar em como você preparar essa documentação para conseguir aposentadoria. Porque não basta apenas tirar nota, tem casos que precisa pagar, outros nem de nota precisa. O boia-fria, por exemplo, não precisa de nota, ele precisa de outros documentos. Eu até sugiro que ele corra atrás de alguns documentos para depois ele não ter dor de cabeça. De toda forma, procure uma orientação de um advogado de sua confiança, faça aquilo que a gente chama de advocacia preventiva e assim você vai evitar maiores dores de cabeça no momento da aposentadoria, que é o momento que a gente mais precisa, que é aquela hora em que tudo aperta, que você precisa aposentar. A saúde vai se tornando mais debilitada. O texto que eu queria deixar para meditação é o texto que está em Romanos 5,12, que diz que como por um só homem o pecado veio no mundo, por um só homem a salvação veio no mundo. Adão foi responsável por uma tragédia na humanidade e Jesus é responsável pela salvação de todos. Por isso, se crermos em Jesus, recebermos Jesus em nosso coração como único e suficiente Salvador, temos a garantia da vida eterna vivendo em santidade. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Agora são